Olá, bom dia. Segunda tentativa de gravar essa aula, do problema aqui no aparelho, mas vamos lá, sem problema. Então, continuando, vamos lá. Capítulo 8, Roma Antiga, dando continuidade ao nosso conteúdo do mês de julho e agosto. Então, como vocês sabem, como nós estamos estudando, a gente está observando tudo sobre a Roma Antiga. Já vimos a formação da Roma Antiga, aquela lenda e realidade. Nós já vimos sobre onde ela está localizada, o formato de uma bota, a sociedade romana. E nesse momento, agora, nessa nossa terceira aula, nós vamos dar prosseguimento falando sobre a transição de monarquia para república. Lembrem, segundo a tradição, Roma teve 7 reis, 4 de origens latinas e 3 de origem etrusca. O último rei etrusco foi Tarquínio, o Soberbo. Então ele vai perder o poder para os patrícios que viviam incomodados com o poder dos etruscos dentro do território da Península Itálica. Aproveitando-se então da preocupação, aproveitando-se então do descuido dos etruscos, de Tarquínio Soberbo, os romanos, os patrícios então tomam o poder e vão instituir a República. Observem, República, página 144. República. O que é a República? Na República, segundo a própria palavra, res public, quer dizer coisa pública. República, res public, palavra latina, que em português quer dizer coisa pública. É o contrário do que é privado, do que é particular. Então tem-se a ideia de que é de todos, não só agora da monarquia. No entanto, o poder em si fica sob o domínio dos patrícios. E esse governo passa a ser exercido agora não mais pelo rei, agora ele é exercido pelo Senado, pelas assembleias que eles vão ampliar. Ao invés de ser uma assembleia, eles vão criar 3 assembleias, que é a Assembleia das Tribos, a Assembleia da Plebe e a Assembleia Centuriata, e vai criar vários cargos que vão ser chamados de magistrados. Então, esses cargos de magistrados vão ser ocupados pelo cônsul, que são 2, eles vão ter mandatos de 1 ano, que é o cargo mais importante, e esses cargos vão ser sempre ocupados por patrícios. Vão ter os cargos vai ter o cargo de magistrado de pretor, de censor, de questor e de edil. Então, cada magistrado vai ter uma função dentro agora dessa nova organização política e administrativa da Roma, agora com república. No entanto, esse poder monopolizado pelos patrícios durante a República vai causar uma série de revoltas, uma série de conflitos por parte dos plebeus. Ora, os plebeus têm ciência, eles sabem da sua importância, tanto para a economia como para a segurança. Para a economia, por quê? Porque vão ser eles que vão movimentar a agricultura, eles vão trabalhar na agricultura, eles que vão pagar impostos. E na segurança é porque eles vão fazer parte do exército romano. Então, com essa ciência, com essa consciência de sua importância, eles começam a reivindicar, eles começam a lutar por igualdades. Essas revoltas, eles vão levar-os a uma série de conquistas, como a gente observa na página 145. Essa série de conquistas vão levar mais de 200 anos
é um processo lento e gradual de adquirir direitos políticos. Para a gente ter só uma noção como era a vida dos plebeus, eles eram tão alijados, eles eram tão afastados dos direitos políticos e sociais que eles eram proibidos de se casar com patrícios. Então essa proibição deixava sempre eles de fora, deixava sempre eles à margem do poder político e social. Mas devido a essas lutas, essas revoltas, eles vão acabar tendo o direito de se casar. Quando eles começam a se casar com os patrícios, vai criar um novo grupo social. E esse novo grupo social recebe o nome de nobiliatas. Última linha da página 145. Neste sentido, Roma, então, página 146, vai se tornar a senhora, a dona do mundo antigo. Por quê? Graças a um expansionismo dos seus domínios. E esse expansionismo ele se dá por meio das guerras de conquistas. No início, essas guerras elas não eram para conquistar, elas eram para se defender do inimigo. Por meio, depois, eles vão observar e vão descobrir que quando eles derrotam o inimigo, eles se tornam donos das terras e da riqueza daquele inimigo. Então, vão mudar. Agora, ao invés de se defender, eles vão usar a guerra para atacar e conquistar riquezas dentro desse sistema bélico, com o objetivo sempre de adquirir terras para o seu expansionismo, adquirir as riquezas, que eram os espólios, que era o que eles tomavam, e também tornar escravos aqueles povos conquistados, trazer para Roma para se tornarem, para trabalharem na mão de obra. Além disso, além das guerras, eles também praticavam políticas de alianças, que eram os acordos diplomáticos, e tinham um exército muito respeitado, que era o exército romano, era chamado de, quem sabe, ninguém sabe, de as legiões romanas. Então toda vez que tinha uma legião romana, um exército romano, fazia tremer todos os seus adversários. A legião romana, que vocês sabem, é formada pela infantaria, que são aqueles que vão a pé na frente, que a artilharia, que são os arqueiros, e a cavalaria, que vão de carro, né? De moto. Não, cavalaria vão a cavalo. Então, nesse sistema agora, começa pela defesa, depois passa pelo ataque. Roma se torna, então, uma grande potência política, econômica e militar. Ao se tornar uma grande potência, ele vai gerar rivalidades, ele vai gerar uma série de conflitos nessa região. Esses conflitos vão dar origem a uma série de guerras que vão ser conhecidas como as Guerras Púnicas, que ao todo vão ser 3, que começam no ano de 264 e vai até o ano 146. Por que Guerras Púnicas? Porque Roma vai guerrear contra Cartago. Cartago, que era uma província, um porto de origem fenícia. Aí Fenícia, em latim, era Poenix. Poenix, por isso Guerras Púnicas, Poenix, de Fenícia, Cartago. Roma contra Cartago. Dentre esse expansionismo, vão gerar uma série de mudanças dentro da sociedade romana. Dentre essas mudanças vão ser a criação das províncias. O que eram as províncias? Então Roma conquistava uma região bem distante. Essa região se tornava então província romana. Ela fazia parte da administração política, militar e social de Roma. Tinha que receber e tinha que obedecer às ordens romanas. Outra
outra mudança profunda dentro da sociedade romana vai ser um enriquecimento do Estado. Então, o governo, o Bolsonaro deles vai ficar muito rico, porque eles vão adquirir terras, minas, rebanhos, dinheiro, escravos e vão cobrar impostos desses povos conquistados. Outra, segunda característica, página 147, a ascensão dos cavaleiros. Então os cavaleiros vão ser um novo grupo social. Então esse novo grupo social que vão começar a se enriquecer através do comércio e da cobrança de impostos. Terceira mudança, o aumento considerável do escravismo, ou seja, quanto mais povos conquistados, mais escravos dentro da sociedade romana. Quarta característica, a concentração das terras nas mãos da elite. Por quê? Como os patrícios e como a distribuição de terras era feita através do grau de riqueza, as melhores terras eram distribuídas para os mais ricos. Então os mais ricos sempre ficavam com o maior número de terras. Outra característica vai ser Roma vai se tornar um local cosmopolita. O que é um local cosmopolita? Povos de diferentes países, diferentes regiões vão se concentrar e diferentes culturas vão vir para Roma. E lá eles vão conviver com línguas, hábitos e costumes diferentes. Assim, essas terras conquistadas, esses escravos que eram dominados, que trabalhavam nas províncias, eles tinham um principal meio de produção, a produção de vinho e azeite, que era vendido por todo o território romano. Dentre esse território romano, quem controlava essa produção era chamado de capataz. Então tinha um capataz. Quem era esse capataz? O capataz também era um escravo. Só que ele era um escravo que tinha uma diferenciação de direitos. Inclusive ele podia até se casar com alguém livre. Então esse capataz era que controlava esses escravos para a produção de azeite e de vinho, ok? Essa opressão desses escravos, essa manipulação, leva aos escravos realizarem uma série de revoltas durante a República. Dentre as várias revoltas, uma vai se destacar, que foi até filme, que era a Revolta de Espartaco. Busquem depois que vocês vão ver, é muito interessante. E na página 148 a gente vai observar agora a questão agrária. Nós já observamos, já expliquei anteriormente, que os espólios de guerra eles eram concentrados nas mãos dos mais ricos. Então os mais ricos concentravam as melhores terras e sempre em maior número. Os pobres, os plebeus, conquistavam. Quando sobreviviam de uma guerra, de uma batalha, eles geralmente saíam devendo. Isso vai gerar uma grande concentração de terra. Até que vai surgir a figura de... Cadê o nome dele? Esqueci. Tibério Graco, que era um tribuno da plebe. Tibério Graco, que era um tribuno da plebe, que vai propor uma reforma agrária, ou seja, a distribuição de terras para todos. Qual era a proposta dele? Limitar o tamanho das terras públicas que um indivíduo podia possuir. Então, se você tem 10 metros de terra, era o limite. Você não podia ter 11, ter 12. Então, isso levava ao maior número de pessoas a ter mais terras e determinava a distribuição dessas terras, desses espólios, aos mais pobres. O que aconteceu com ele? Coitado. Ele desagradou os patrícios e acabou sendo assassinado.
Depois vai surgir o seu irmão, Caio Graco. Caio Graco, que vem em 123 a.C., também eleito um tribuno da plebe, e ele vai propor outras mudanças, como a distribuição de trigos, a extensão da cidadania a alguns povos que eram conquistados, cidadania romana a povos conquistados, e a obrigação do governo, do Estado, em pagar o equipamento aos soldados quando fossem à guerra. Então, ele se torna muito popular entre os plebeus, entre as classes mais humildes, mas os patrícios não veem isso com bons olhos. Ele sente que o fim dele vai ser o mesmo fim do irmão dele. O que ele faz então? Ele chega para um escravo dele e diz: me mate. Aí o escravo dele vai e o executa, dá cabo à sua vida. Mas as suas reformas, elas são aceitas e são colocadas em práticas. Pronto? Página 149, nós vamos ver a ascensão dos militares. Então, nós vamos passar agora do período da República para o período do Império. O período do Império é marcado quando os militares, quando os generais das legiões, eles assumem o poder. Ora, nós já vimos que essas vitórias seguidas, essas conquistas, vai trazer um grande prestígio, um grande carisma aos generais, aos militares. Então, cada guerra que eles venciam, fazia-se uma festa, uma comemoração, eles vão se tornar muito, muito bem vistos na sociedade romana. Até que vai surgir um desses generais chamado de Mário. Quem é o Mário? Mário, um general que vai assumir o cargo de cônsul em 107 a.C. A primeira e a mais importante mudança de Mário não é aquele que estava de trás do armário, é o Mário lá, general romano, cônsul. Lembre que o cônsul era o cargo mais importante da República Romana. Então Mário vai profissionalizar o exército romano. O que vai fazer com isso? Ele vai agora, as pessoas podem ser soldados profissionais. Eu não preciso deixar a minha terra, deixar a minha ocupação para me tornar soldado. Depois, quando eu voltasse, eu voltava pobre. Não, agora eu vou trabalhar como soldado e vou ter um salário como soldado. Isso vai fazer com que o exército aumente enormemente o número de membros e também faça com que cidadãos que não eram romanos passem a integrar o exército romano. Dessa maneira, vai haver uma grande disputa entre os generais, porque o general que tinha a sua legião, ele acabava tendo uma aceitação maior do que o próprio governo. Então o soldado gostava mais do general dele do que do governo romano, do que da República Romana. E isso vai gerar intrigas, desentendimentos entre os generais. Vai gerar uma disputa interna entre eles. Essa disputa interna... Cadê aqui? Essa disputa interna, através do prestígio e do poder entre esses generais, vão gerar inúmeras guerras civis, ou seja, soldados contra soldados, soldado do general X contra soldado do general Y, até que o general Lúcio Sila vai derrotar o Mário e vai se tornar ditador perpétuo de Roma. Vai ter poderes ilimitados. Neste cenário, então, de ascensão de comandantes militares com pretensões ao poder, vai surgir o chamado primeiro triunvirato, que é o surgimento do Império Romano propriamente dito. Por que triunvirato? Porque era o poder exercido por 3 pessoas. Quem eram os 3?
Crasso, que era um dos homens mais ricos da Itália, um general, um dos homens mais ricos da Itália, que era Pompeu, que se destacava por suas inúmeras vitórias lá no Oriente, na região mais distante de Roma, e Mário, que era sobrinho de Júlio César. Então eles, vendo o conflito conturbado, a crise política, então eles se reuniram e fizeram um acordo secreto, e eles três começaram então a governar Roma. Por isso, primeiro triunvirato. Em 60 a.C., Crasso, Pompeu e Júlio César então criam o primeiro triunvirato. Júlio César e suas tropas partiram para a região para conquistar a Gália, onde é a França hoje, a Gália. Crasso dirigiu para o Oriente e Pompeu ficou lá na Roma sozinho, recebendo ambos o poder do Senado. Júlio César, depois que conquista a Gália, ele volta a Roma, derrota Pompeu, e aí se torna o ditador. O que ele vai fazer quando ele se torna o ditador, que ele derrota Pompeu, que estava em Roma? Lembrem que o Crasso está lá em outras guerras bem afastadas. Ele vai distribuir terras a militares, a milhares de ex-soldados, vai dar uma aposentadoria aos soldados e vai coibir abusos dos governos naquelas províncias que eram exploradas, certo? Mas Júlio César desagrada muita gente. Quando ele desagrada muita gente, eles vão criar um complô contra ele e ele vai ser assassinado no Senado. É quando ele diz assim: até tu, Brutus. Até o Brutus, que era o filho dele, mata ele com a punhalada nas costas. O assassinato de Júlio César. Depois do assassinato de Júlio César, vai ser então criado o segundo triunvirato, página 151. Então o Senado continua sem força e os militares, então, ascendendo ao poder, cada vez se tornando mais poderosos, vão criar o segundo triunvirato. Como é formado o segundo triunvirato? É formado por Caio Otávio, que era filho adotivo de Júlio César, Marco Antônio, que era cônsul, um cargo importante da República, e Lépito, que era o chefe da cavalaria. Cavalaria, que era aquela classe social riquíssima que emergiu do comércio e da cobrança dos impostos. Otávio ficou na Península Itálica. Marco Antônio foi para o Oriente e Lépito para a África. Otávio, então, vai destituir Lépido